Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos sobre homeschooling, hoje eu quero falar sobre as abordagens do homeschool. Com o tempo, a gente foi descobrindo que existem dois caminhos bem diferentes dentro desse olhar para a educação domiciliar. E são visões bem opostas e que eu acho que é determinante para escolher que metodologia usar e que material usar com os seus filhos. E isso vai depender muito do estilo de vida de cada família, da visão que tem de educação, da dinâmica da família, né, como que vão se organizar, se vão ter ambas as partes tempo de se dedicar à atenção da educação do filho. Então, vários fatores influenciam nessa decisão. Então eu quero trazer então esses dois caminhos, que seria do homeschooling e do unschooling. E queria já explicar assim que a gente, pelo menos eu e o Estevam, a gente usa muito o termo homeschooling para generalizar o fato de você estar fora da escola. Então, o estilo de vida fora da escola a gente já chama de homeschooling. Mas dentro do homeschool existem várias vertentes e que muitos enxergam o homeschooling somente com essa visão escolarizada. Então, eu vou trazer agora por quê. Então, o homeschooling ele é conhecido como uma prática mais tradicional, né, mais presa àquele modelo escolar. Embora muitas famílias hoje já tenham a consciência da importância de se desescolarizar, muitas famílias ainda seguem o currículo de alguma escola, um sistema apostilado ou livros didáticos, seguem a carga horária de uma escola, com todas as disciplinas do dia de uma escola, aquela carga horária diária, semanal e anual, exatamente como é na escola. Tem famílias que fazem prova com os filhos. Então a gente vê que são famílias que estão presas àquele sistema e que a visão principal é que o pai vai atuar como professor, né? O conhecimento vai sempre vir de um adulto preparado para oferecer aquilo para a criança. E na visão contrária, a gente tem o unschooling. Esse seria um modelo sem escola, sem esse sistema escolar que depende de um currículo pré-estabelecido, que depende de um plano de um adulto para vir pronto para a criança. Dentro do unschooling não se pratica esse tipo de metodologia onde os pais vêm com o conteúdo pronto. A ideia é que a criança tenha a liberdade de poder manifestar suas potências, que naturalmente ela vai expressar os seus interesses, as suas habilidades, o que ela tem mais vontade de aprender, de realizar. E talvez o maior desafio seja dos pais em ter essa conexão com seu filho e em perceber o que atrai mais o interesse dele. Conheci várias famílias unschoolers com um hábito assim social e cultural bem grande, e que eu vi que a forma de se encaminhar esse processo de ensino-aprendizado é bem mais livre e mais significativo para a criança. Então, muitas vezes eles caminham por projetos. Então, o pai sente que a criança tem mais interesse por experiências em ciências, assim. Então, aquele pai ele vai propor, oferecer vivências onde a criança vai poder se aprofundar naquele tema que ela tem mais interesse. Conheço famílias que investem num curso de teatro porque a criança tem muito interesse por artes cênicas. Então, você deixando o seu filho manifestar o que ele tem mais interesse seria dos princípios, né, do unschooling. Antes de tirar a Elisa, então, da escola onde ela estava, a gente pesquisou bastante. Eu conheci um grupo de famílias unschoolers. E nesse grupo estava a Leslie Monra, e que fez um movimento para essas famílias participarem e darem seu depoimento. E ela produziu, então, um documentário
com famílias brasileiras relatando sua vivência com o unschooling. E o resultado disso foi esse livro que é incrível, que eu indico para qualquer família, que é o Fluir, o Devir da Autopoiese, da Lise Monheim. Então, quem tiver interesse, pode deixar mensagem aqui ou mandar mensagem para mim, pro DM, que eu posso passar o contato dela. Então, nesse livro ela traz muitas reflexões, muito daquilo que eu já falei em outro vídeo sobre a desescolarização. Ela usa muito o termo desintoxicar, que a gente tem que desintoxicar do sistema. E ela traz vários paradigmas, né, que a gente acredita e vivencia intensamente sem parar para refletir, e que esses paradigmas, se a gente transformar eles, a gente consegue entender, né, o unschooling, a essência do unschooling, a necessidade da gente viver com esse olhar mais livre e mais desapegados daqueles moldes da nossa geração, né? Então, assim, citando um exemplo, né, e que é bem recorrente com famílias educadoras, quando começa a educar, a gente tem, e eu digo com propriedade porque eu passei por isso, a gente tem aquela certa insegurança se vai dar conta, né, de educar os nossos filhos, e a gente passa a querer aproveitar todos os momentos para explicar exatamente tudo. E isso a Elisa mesma me disse, né, em um momento ela falou: mãe, para de querer explicar tudo para mim, você não precisa me ensinar o tempo inteiro. E a Leslie até fala sobre isso, né? Que a gente fica preso na ensinagem. A gente acha que tem a obrigação de estar o tempo inteiro ensinando para os nossos filhos. E que muitas vezes, se a gente permitir ele vivenciar aquilo intensamente, observando, sentindo, ele explorando, ele fazendo as perguntas que ele quer, pode ser muito mais significativo para ele, né? Então, assim, são várias reflexões que eu indico. Qualquer família ler, independente da escolha por unschooling ou homeschooling. E assim, eu digo que a gente vivenciou esses dois mundos e ainda um terceiro mundo que seria uma terceira abordagem, que seria do word schooling, né? O word schooling é um conceito muito abordado por famílias viajantes, então famílias onde o mundo é a escola, que aproveitam a riqueza das vivências e aprendem com a história e a cultura local. Então, por que eu digo que a gente vivenciou tudo isso, né? Então, no primeiro ano, a gente estava muito com essa ansiedade do começo e como que a gente vai se organizar. Então, a gente realmente tinha como base uma escola. Então, eu tentei reproduzir a grade horária de uma escola, e logo eu fui vendo que não dava, que a gente ia ter que encontrar uma forma que se harmonizasse a nossa família com o local onde a gente estava, com as nossas necessidades. Então a escola não vai para casa de jeito nenhum, isso toda a família constata. E daí, com o tempo, quando a gente viajou, a gente vivenciou o word schooling. Eu tentei manter um ritmo de estudo matinal, mas tinha momentos em alguns lugares que foram mais intensos, de bastante saídas e bastante acontecimentos com as pessoas, né, visitas e passeios. Então foi mais assim vivo o aprendizado. E agora, no contexto da pandemia, a gente está novamente retomando um ritmo, e que agora eu experimento muito o unschooling com a Elisa e utilizando muitos projetos. Então a gente tem assim um momento de manhã para estudar, mas muito do que está acontecendo é ela que está guiando, né? Eu tenho um currículo como base, mas para eu ter esse norte do que oferecer para ela, e essa postura de você enxergar que você pode ser um mentor, que você pode sugerir coisas, mas que você não precisa impor coisas, é também uma visão mais libertadora, assim, que tira aquele peso do pai sempre saber o caminho certo, né? Então, experimente perguntar, né, para os seus filhos o que eles estão com desejo de pesquisar, de aprender naquele momento. E que eu acho importante dizer que, por mais que a gente tenha vivenciado essas 3 abordagens, a gente sempre tem que estar disposto a aprender e ser flexível conforme o momento que a gente está passando, conforme
o que o seu filho está trazendo, né? E que quanto mais rígido a gente for e mais preso a um sistema, a uma regra, mais a gente pode se frustrar quando se fala na educação dos nossos próprios filhos, né? Então, por isso que eu acho importante a gente, pelo menos, conhecer o fundamento de cada linha, né? Eu encontrei muito preconceito com relação ao unschooling, mas cada vez que eu via alguém debatendo contra, eu queria saber mais, queria entender mais. Então isso eu acho que foi muito importante para mim, e eu digo que hoje eu me inspiro muito no unschooling. Não consigo, confesso que eu não consigo ser 100%, mas eu acredito muito e admiro as famílias que conseguem seguir nesse caminho. Eu particularmente conheci famílias unschoolers, na sua maioria com crianças pequenas. Eu acho que tem tudo a ver com o primeiro setênio e com a visão que eu tenho de educação baseada na pedagogia Waldorf. Então, que a criança ela tem que brincar e explorar o mundo com o seu próprio sentir, com todos os seus sentidos e com o seu interesse, e que naturalmente isso vai se expressar nela, né? Então, isso é a visão da pedagogia Waldorf. E com relação à Dora, como eu falei, o primeiro setênio, é exatamente isso que eu vivo com ela. Tudo que ela faz, a maioria das coisas que ela faz são coisas que partem dela. Então vocês veem ela fazendo uma atividade ou outra, mas é coisa que ela pediu, ela que pegou as coisas, ela vê a irmã fazendo e ela quer. Então isso também é uma característica bem comum em famílias numerosas, com mais irmãos. É isso, que os irmãos menores vão ser estimulados pelos irmãos maiores. Muitas crianças eu já vi se alfabetizando sozinhas, justamente por ter essa convivência, desse momento do estudo, esse espírito em busca do seu aprendizado. E claro, o que o pai tem que estar atento é que a gente tem que oferecer o maior número de experiências para a criança, né? Então, levar ela a conhecer um parque diferente, conhecer um zoológico, conhecer um museu, mas assim, não com aquela ideia fixa ou com aquele objetivo ou com aquela obrigação de fazer uma redação depois ou de fazer uma pesquisa, né? Isso tudo tem que ir acontecendo pelo interesse dela. Se ela quiser fazer um registro, se ela quiser fazer um desenho, são sugestões. A partir do momento que a gente insiste e coloca condições e obrigações, isso a gente vê que tem crianças hoje em dia que resistem. Então, dizer que é uma regra a criança reagir negativamente, não é. Tem crianças que lidam muito bem. Então, por isso que muito disso vai depender do estilo daquela família, vai depender de um filho para o outro, vai depender da idade da criança. Às vezes, numa família ali com 4 crianças, o menor vai estar numa linha muito mais livre, o maior já vai estar numa linha também mais livre, porque ele já é adolescente, ele já tem autonomia de criar o roteiro de aprendizado dele. E os do meio podem depender mais desse acompanhamento dos pais. Então, assim, eu acho muito válido conhecer os caminhos para você realmente refletir sobre o que faz sentido para sua família, o que vale a pena reproduzir, manter como modelo a escola, o que vale a pena o seu filho ser feliz e mostrar os talentos deles e mostrar até onde ele sabe ir, e o que vale a pena tudo isso você está fora da escola. Então eu acho que são muitas reflexões que a gente tem que fazer a partir do momento que a gente escolhe esse caminho de fora da escola, porque na escola a gente terceiriza tudo isso, né? Alguém vai pensar para o melhor da educação dos nossos filhos. E quando eles estão em casa, a gente tem que se esforçar para conhecer esses caminhos, para a gente entender formas de se chegar ao aprendizado. Então vão trazer várias metodologias, e dentro de cada metodologia vão surgir os materiais que
cada família vai se adaptar com um. E às vezes tem famílias que testam vários e para ver qual que se identifica mais e qual que a criança desenvolve melhor. Então não é uma coisa de um dia para o outro, não é uma receita. Quando chegam para mim perguntando que material usar, por onde eu vou, tem que pesquisar. E é por isso que a gente precisa conhecer a família. É nesse ponto que as mentorias ajudam, né? A gente ir chegando, ajudando a família a identificar como que é essa dinâmica da própria família, como que a criança gosta de aprender, né? Então são muitos detalhes a se pensar, não é simples, mas a gente consegue. Se a gente tem aquela certeza do que a gente está fazendo, a gente vai atrás e também é um caminho de muito aprendizado para a família, né? Os pais aprendem muito nesse caminho. Então deixa aqui as suas dúvidas e acompanhem os próximos vídeos que a gente vai estar trazendo mais sobre esses temas, tá bom? Obrigada!